Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? E aqui estamos para mais um vídeo da série Aprenda a se Maquiar. Hoje, no segundo episódio, eu vou trazer para vocês um kit básico, aquele kit de pincéis bem legal para vocês conseguirem fazer uma maquiagem top aí na casa de vocês. São realmente pincéis que vocês vão usar, porque hoje no mercado existem tantos pincéis que a gente fica até perdido, de repente, por onde começar, quais comprar, e de repente acaba comprando pincel que a gente nem usa tanto e deixa de comprar um que vai fazer muita falta na hora de fazer uma maquiagem bacana. No vídeo de hoje eu reuni alguns pincéis mais acessíveis, mas é claro que cada um vai comprar o pincel da marca que quiser, no valor que quiser. São apenas algumas sugestões, tá bom? Eu quis fazer o vídeo de uma forma bem clara, bem simples e didática para vocês conseguirem aproveitar as dicas e tirar alguma coisa de legal desse vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série que eu preparei aqui pra vocês. Ainda faltam 8 vídeos pra nossa série, então tem muita dica bacana ainda vindo por aí. Eu já peço para que você deixe o seu like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito a saber se você tá gostando, a preparar mais conteúdos legais pra vocês e também a divulgar o vídeo, divulgar o canal para ajudar no crescimento. Se inscreva se você ainda não é inscrita, ativa as notificações, porque só assim você vai receber em primeira mão todos os vídeos. E se você ficou curiosa, quer aprender um pouquinho mais sobre maquiagem, quais pincéis comprar, vem comigo e continua assistindo esse vídeo. Então, minhas lindonas, o vídeo de hoje eu não vou ficar simplesmente aqui falando e mostrando aleatoriamente os pincéis, não. Eu vou mostrar os pincéis para vocês em close, para vocês verem bem pertinho cada um deles. Vou falar um pouquinho mais sobre cada função e diversas outras formas de você usar e aproveitar cada um deles, tá bom? Então, pessoal, vamos começar. Os primeiros pincéis que eu vou mostrar para vocês são esses dois aqui, que são os mesmos, o mesmo pincel, porém é de marcas diferentes, tá? Esses pincéis aqui, gente, são conhecidos como língua de gato. Antigamente e hoje em dia ainda existem pessoas que usam ele para aplicar base. Eu particularmente não indico ele para aplicar base, porque ele não consegue deixar um acabamento bonito. Você consegue espalhar a base, porém fica com as cerdinhas, sabe? Não deixa um acabamento bonito. Porém, é legal de você ter este pincel no seu kit de maquiagem para você aplicar corretivo, para você espalhar a base, mas depois você volta dando acabamento com a esponjinha, e também para aplicar primer, para esse tipo de aplicações. Então ele vai te ajudar muito nesses 3 pontos que eu falei para vocês, que é para espalhar a base, para aplicar o primer e também para aplicar o corretivo, tá? Então é legal de se ter um desse língua de gato no seu kit de maquiagem. Um pincel que eu indico que vocês tenham aí no seu kit é o famoso Kabuki, tá? Ele, na minha opinião, é uma das melhores formas de se aplicar a base, porque você consegue trabalhar a base de uma forma bem uniforme na pele, o acabamento fica bem bonito e ele não gasta tanto produto, sabe? Eu acho que você consegue polir a pele de uma forma bem legal, porque ele espalha muito bem e eu gosto muito do acabamento que o Kabuki dá na maquiagem. O terceiro pincel que eu aconselho que você tenha aí no seu kit de pincéis, no seu kit de maquiagem, é esse tipo de pincel aqui, conhecido como Duo Fiber, tá? Esse pincel você pode aplicar a base com ele quando você quer aquele acabamento mais leve, mais natural, porque ele deixa a pele com um aspecto mais natural, ele não carrega tanto, sabe? Então, pra você que gosta de aplicar base no dia a dia, aplicar com um pincel desse tipo aqui é bem legal, porque ele vai deixar um acabamento mais leve, mas ele também pode ser usado para aplicar o pó, para deixar o pó assim bem suave na pele, só para dar aquela seladinha, e ele também serve para polir a maquiagem. Quando você finalizar a sua maquiagem, seu contorno, se você vier com esse pincel por cima, você vai conseguir dar aquela polida geral e dar aquela suavizada, sabe? Então eu gosto muito e eu aconselho que vocês tenham um desse tipo de pincel no kit de vocês. Um outro pincel que é indispensável no seu kit de maquiagem, no seu kit de pincéis, é o pincel para pó, tá, gente? Existem vários tamanhos, formatos, marcas aí no mercado. Eu gosto de pincel para pó que seja assim bem grandão e fofão, porque assim ele não pega tanto produto, então não deixa a pele pesada, porque ele consegue espalhar bem o produto por todo o rosto sem pesar a pele, tá? Então eu aconselho que na hora que você for escolher o seu pincel para pó, que você escolha um pincel que seja bem fofão, tá? Vamos agora pro próximo pincel indispensável, que é o pincel para o blush, tá?
Eu aconselho que você compre um pincel para o blush que também vai te ajudar na hora de fazer o contorno do rosto, porque assim você pode usar ele das duas maneiras, tá? Estes três aqui que eu mostrei pra vocês são pincéis que eu consigo trabalhar tanto a aplicação do blush quanto a do contorno, porque existem aí no mercado pincéis pra blush que são quase que pincéis pra pó, sabe? Então eu acho que na hora de você aplicar acaba ficando exagerado e a gente acaba errando na mão. Então você comprar um pincel pra blush que não seja muito grande, mas que seja bem fofinho, você consegue aplicar o blush de uma forma bem legal e natural. Esse tipo de pincéis para blush que são redondinhos e menores são bem legais tanto para aplicar o blush quanto o contorno. E esses pincéis para blush que são estilo chanfrado, você também consegue aplicar o blush de uma forma bem legal e também consegue trabalhar o contorno. Para finalizar os pincéis para preparação da pele, eu quero mostrar este pincelzinho aqui que muita gente às vezes tem ele em casa e não sabe para que usar. Esse pincel é conhecido como pincel leque ou vassourinha e ele é muito utilizado para tirar excesso de maquiagem. Quando você tá fazendo o olho e você já preparou a pele, você de repente caiu um pouquinho de sombra na pele, você vem com ele para poder limpar aquele excesso de sombra que caiu sem estragar a pele sua que já tá pronta. Mas eu vou confessar que o jeito que eu mais uso e eu mais gosto dele é para aplicar o iluminador. Então se você quer aplicar o iluminador de uma forma bem legal, com acabamento bonito, se você tem esse pincel, se você não tem, que você tenha este pincelzinho leque que você vai usar demais. Então pessoal, vamos agora passar para os pincéis de olhos. Eu tô mostrando essa quantidade de pincéis aqui para vocês, mas na verdade eles são para a mesma função praticamente. Esses são pincéis para aplicar sombras, tá gente? Quando você encontrar esses pincéis que são assim ó, retinhos, eles são pincéis aplicadores de sombra. Mas eu indico que você tenha pelo menos um pincel de aplicar sombra que seja assim ó, menorzinho, como eu tô mostrando esses dois primeiros. Que você tenha um pincel de aplicar sombras um pouquinho maior e que você tenha pincel de aplicar sombras com as cerdas sintéticas e com as cerdas naturais, tá? Com as cerdas sintéticas você vai usar muito para aplicar um primer de sombras, para você aplicar um corretivo, para fazer aquela famosa técnica cut crease, tá? Porque eu não aconselho você aplicar produtos cremosos em pincéis de aplicar sombra que sejam de cerdas naturais, porque na hora de lavar, a gente vira um cocô, tá? Desculpe a palavra, mas é sério, acaba com o seu pincel. Então pincéis menores assim, eles te dão mais precisão para você aplicar a sombra, e maiores assim eu gosto bastante para aplicar pigmento, tá? Então amores, agora eu pulei para os pincéis de esfumar, porém esses aqui são os pincéis de esfumar um pouquinho maiores, tá? O tamanho do pincel, para ele ser maior, vai ser de acordo com o tamanho dos seus olhos. Esses tamanhos aqui são grandes para o tamanho dos meus olhos. De repente, se você tem um olho bem menorzinho, de repente você precisa de um pincel de esfumar fofão que seja um pouquinho menor, tá? Senão você não vai conseguir o acabamento e o resultado legal. Então eu tenho aqui para mostrar para vocês esse daqui que é o que eu mais uso, que é um bem grandão fofão da Vult. Esse daqui que também é bem grandão e fofão é da China. Então eu aconselho muito que vocês comprem aqueles kits de pincéis no AliExpress, em sites da China, porque a qualidade deles são excelentes e eles vão te ajudar muito a conseguir uma maquiagem, um acabamento bem legal, tá? E eu também trouxe esse outro aqui, que é um pincel fofão da linha da Bruna Tavares com a Maria Margarida, que também tem uma qualidade boa. E esse daqui que é da China também, tá, gente? Esse daqui, que eu não falei pra vocês, é um pincel grandão e fofão, porém ele tem um corte chanfrado. No caso deste pincel, eu acho legal de você ter pelo menos um no seu kit, porque assim você vai conseguir trabalhar aquele cantinho externo, sabe? Aquele esfumado no cantinho externo. Então é legal de você ter um fofão e um fofão com corte chanfrado, tá? Então, pessoal, agora eu vou passar para os pincéis de esfumar um pouco menores. É importante você ter um pincel de esfumar bem fofão e maior, para você dar acabamento e dar aquela polida geral nos olhos, para esfumar bem as cores. E também é legal de você ter menores para você conseguir trabalhar com maior precisão, tá? Estes três primeiros aqui que eu separei são pincéis de esfumar um pouco menores e com a ponta arredondada. Eles são bacanas para vocês esfumarem partes menores, de repente para você fazer um cut crease ou esfumar o cantinho externo, aquele pretinho, sabe? E estes três aqui, gente, são pincéis de esfumar um pouquinho menores, que vocês também
vão conseguir trabalhar um degradê do esfumado. Então é legal você ter um pincel de esfumar maior, daquele fofão, e é legal você ter um daqueles redondinhos, como eu mostrei agora pra vocês, e um desses menorzinhos assim, que vai te ajudar muito na hora de trabalhar a transição de cores. Ainda em pincéis de esfumar, porém para dar acabamento, eu trouxe estes pincéis aqui pra vocês, que são pincéis que eu uso sempre, em quase todas as minhas maquiagens, que são pincéis de detalhes, pincéis conhecidos como pincel lápis, tá? Esses tipos de pincéis são pincéis de esfumar, porém menorzinhos, estão vendo? Então são pincéis para vocês darem acabamento na parte inferior dos olhos, para esfumar sombra nos cílios inferiores e também para trabalhar, de repente, algum detalhe como um cut crease, um esfumado com um detalhe um pouquinho mais preciso que vocês necessitem na maquiagem de vocês, tá? E esse daqui, gente, vocês estão vendo que ele não é arredondadinho, ele é menorzinho, mas ele é fofinho também. Também é pra dar acabamento e ele é, se eu não me engano, Macrylan também, tá? Em pincéis pra dar acabamento, eu trouxe esses 4 aqui pra mostrar pra vocês. Estes pincéis, gente, são pra dar acabamento nos olhos também, porém este pincel aqui e este pincel aqui, ó, esses 3 na verdade, são pincéis que vocês podem usar para aplicar batom, quando vocês querem que a aplicação fique bem bonita e com acabamento bonito. Então eles servem para aplicar batom, servem para aplicar, de repente, no cantinho interno um pigmento, para aplicar glitter numa parte menor que você queira dar um acabamento. Serve também para fazer o cut crease, então ele serve para várias funções. Esse daqui, por exemplo, eu uso ele para fazer o contorno das sobrancelhas, quando eu faço a minha correção com o corretivo. Então, vocês vão precisar de um pincel assim de acabamento. Normalmente vocês compram como pincéis para lábios, que isso vai ajudar demais também na maquiagem de vocês. E um outro pincel que é muito importante de se ter é o pincel chanfrado. Vocês estão vendo o cortezinho dele aqui, ó? Então, esse pincel vocês vão usar para fazer a correção das sobrancelhas, vão usar ele para fazer delineado, vão usar ele para, de repente, esfumar uma sombra rente aos cílios inferiores, vão usar ele também para fazer um corte de cut crease. Então esse pincel chanfrado vocês precisam de ter, que vocês vão usar demais. 3 pincéis para mostrar para vocês para aplicar o delineador. Vocês me perguntam muito sobre pincéis para delineador, eu tenho esses 3 para indicar para vocês. Este primeiro aqui, na verdade, é um pincel de unhas, gente, para fazer aqueles desenhos nas unhas, sabe? E eu acho que para quem tá começando, ele é muito legal de você ter, porque ele é bem pequenininho, bem fininho e preciso, ó. Ele não é daquele que tem a cerda bem compridona de fazer desenho de unha, não. Ele é um pouquinho menor. Mas de repente você tem aquele maior, é só você cortar. Então para fazer delineado, esse pincel para unhas é bem legal. Esse daqui é o chanfrado, que eu mostrei pra vocês agora anteriormente. Também dá pra fazer o delineado, mas ele é um pouquinho mais chatinho. Então se você não tem muita prática, eu aconselho que você compre um mais fininho assim. E esse chanfrado aqui é da Macrylan. E esse daqui, que tá todo velho, de tanto que eu uso, pra fazer delineado, é da Marco Boni, tá? E vocês podem ver que ele é bem pequenininho também, ó. Ele é bem parecido com o pincel de unhas, tá vendo, ó? Então, se você encontrar ou esse da Marco Boni, ou de unhas, ou qualquer marca que tenha um pincel que seja bem pequenininho, com a ponta fininha, compra, porque pra delineado, ele, na minha opinião, é o mais fácil, principalmente pra quem tá começando. Foi esse o vídeo de hoje, minhas lindonas. Espero muito mesmo que vocês tenham curtido mais esse vídeo da série Aprenda a se Maquiar. O vídeo de hoje eu tentei mostrar pra vocês de uma forma bem clara e bem simples de quais são os pincéis que realmente vocês vão precisar pra começar, pra montar o kit básico de vocês. Hoje no mercado existem vários pincéis, gente, mas vários mesmo. Então a gente acaba se perdendo, de repente comprando pincel que a gente nem vai usar tanto. E eu quis mostrar pra vocês algumas opções mais acessíveis, mas é claro que cada um vai comprar o pincel de acordo com a sua condição, com a sua necessidade. Existem pincéis de R$2 até muito mais de R$150, R$200, cada um vai comprar o que pode, mas eu espero de coração que vocês tenham aproveitado todas as dicas. Eu preparei esse vídeo e essa série com muito carinho pra vocês. Já deixa um like pra mim saber que você tá gostando, pra ajudar na divulgação e no crescimento do vídeo e do canal. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas para elas também ficarem sabendo dessas dicas. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para não ficarem por fora de todos os vídeos que estão vindo por aí. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.